Hey guys, hello, how are you? Bom estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês e a família de vocês estejam todos bem, né? Saudades de todos, mas que bom que a gente tem esse espaço para poder aproximar, né, os laços e matar um pouquinho a saudade, né? Então, meus queridos, para a gente poder começar hoje, eu vou fazer uma pergunta rapidinha para vocês. Até então, vocês têm alguma dúvida sobre algum conteúdo que a gente estudou? Qualquer coisa, por favor, não deixem de falar com a gente. Não digo nem só comigo o inglês, eu digo em relação a todos os outros professores. É fundamental que vocês falem com a gente, que a gente tenha esse canal de comunicação, e nesse caso, principalmente pelo Google Classroom, tá? Não deixem de falar com a gente qualquer necessidade, qualquer dúvida que vocês tenham. Lembrando que o principal intuito do Google Classroom é exatamente as dúvidas. É o canal que a gente tem para sanar dúvidas. As aulas, os conteúdos, a maior parte deles vão ser dessa forma como vocês estão vendo. São os vídeos que a gente tem gravado. Mas as dúvidas, aí vocês escrevam pra gente, tá bom? Então, pra gente poder começar, né, e continuar com o que a gente tem visto até então, vou pedir para que vocês peguem a apostila na page 53, please. Na página 53, para a gente poder continuar. E se você, inclusive, por acaso estiver vendo esse vídeo sem apostila, pausa o vídeo, porque é importante que você olhe junto comigo para a gente ir indo juntos, caminhando juntos. Por mais que eu tenha aqui o quadro, né, que eu peguei emprestado, pedi emprestado, mas ele é uma ferramenta, mas a nossa base é a nossa apostila, tá bom? Então, olha só, meus queridos, vamos então. Tem duas coisas que a gente vai comentar hoje, muito fáceis, muito tranquilas. Inclusive, a segunda é review para vocês, a gente já comentou isso no ano passado, mas pra gente, então, começar pela novidade, a gente vai falar um pouquinho sobre polissemy, né? Polissemia, essa palavra vocês talvez até já tenham ouvido falar, acredito que já tenham estudado em português, mas a palavra por si só, ela já indica muita coisa pra gente, né? Polissemia, são vários sentidos, né, numa só palavra. Aqui tem na apostila de vocês como se for a estrutura, né? A ideia da palavra grega, que são muitos, poli e semia, significados, sentidos. Então, o que tudo isso a gente está querendo dizer? Botei aqui uma definição rapidinha pra gente, né? It's the association of one word with two or more distinct meanings. Então, nós temos a associação de uma palavra para dois ou mais sentidos. E esses sentidos podem ser, sabe, dos mais diversos. E sentidos não só na ideia de interpretação, não, mas também de mudança até às vezes de classe gramatical. A gente pode ter uma mesma palavra que deixe de ser substantivo e se torne verbo, ou vice-versa, sabe? Tudo isso é a ideia que a polissemia traz pra gente. E aqui eu trouxe um exemplo muito tranquilo, muito simples, mas como eu disse, né, a ideia aqui é a gente entender que as palavras, elas podem ter vários sentidos. Uma palavra pode ter vários sentidos. A gente tem isso em português. Não é exatamente uma matéria que a gente estude, assim, que tenha uma regra. Não é bem isso, porque isso daqui faz muito mais parte da questão vocabular, né? A luz. É para ter luz. Então, isso a gente vai percebendo com mais facilidade conforme a gente vai ganhando vocabulário. E aí a gente vai percebendo que às vezes uma palavra num determinado contexto aparece de um jeito, em outro contexto ela aparece de outro, a mesma palavra. Tudo isso vai crescendo em nós a partir do momento em que o nosso vocabulário também cresce. É o caso, por exemplo, de blue. Blue, a palavra blue. Eu tenho certeza que você, no primeiro momento, pensa na cor. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Blue pen, né? Caneta azul. Porque é, sim, o significado maior até, né, da palavra blue. Mas você sabia que blue não necessariamente é só a cor?
a cor azul é a principal, mas olha só um exemplo. I feel blue. Sabe o que é se sentir blue? É se sentir triste, é se sentir mal, mais cabisbaixo. Você sabia que essa possibilidade, que o blue apresentava essa possibilidade? Existem inúmeras outras palavras que também têm essas diversas interpretações. Aqui é só um exemplo. E, no caso, só para vocês verem o outro, né? I love blue. Eu amo azul. Aqui a gente está, de fato, falando da cor. E eu, particularmente, amo azul. Amo a cor azul. Mas você também pode usar I feel blue nesse sentido de estar triste, de estar cabisbaixo. Entenderam? E aí vocês vão ver que até o início da página 53, ele dá uns exemplos até em português. Quando, por exemplo, ele fala de estrela. A palavra estrela você pode entender uma estrela no sentido céu. O sol é a nossa estrela maior, não é? Mas você também pode ter o uso da palavra estrela no sentido de pessoas famosas. Pessoas famosas são estrelas, a gente não diz isso? Não é? O significado também de vela, que vela pode ser literalmente o objeto que ilumina quando está tudo escuro, ou então pode ser o barco, né? A vela do barco, eu não sei falar o nome daquilo, que é vela, o pano do barco que faz com que o vento fique ali, que leve o barco, né? Então, vela, as duas coisas. E você ainda pode dizer que o fulano ficou sendo a vela, né? Enquanto estava vendo o casal. Enfim, tem vários significados que a gente pode aqui interpretar, né? Para uma mesma palavra. Se vocês olharem a apostila de vocês, na página 54, pum, vira aí. Vocês vão ver que tem outros exemplos. E eu já aviso vocês, a apostila não vai dar conta de todos, porque são muitas palavras. Incontáveis, sabe? Então, isso aqui tudo é só para mostrar a vocês essas possibilidades, tá bom? Pra gente fechar essa parte da polissemia, por exemplo, ó, o get. O get é um verbo que por ele só, se você só colocar get para ver no dicionário, a tradução, não vai ser só pegar. São inúmeras, incontáveis. E aí daí, inclusive, o medo dos tradutores online, porque quando você coloca, por exemplo, get sozinho, ele não vai conseguir transmitir para você a real tradução, porque está fora de contexto. Todas essas palavras, elas precisam de contextos para que elas, então, sejam compreendidas na sua essência. Entenderam? Os verbos, no caso o get é um verbo, mas aqui embaixo você tem o outro, você tem break. Break pode significar pausa, pode significar freio, frear o carro em inglês é break também. Você pode aqui também ter o break, verbo quebrar, né? Tem vários significados. E se você olhar aqui no caso do break, você pode ter no primeiro momento ele sendo substantivo, quando é o caso da pausa, né? We always have a break in the morning to eat. Nós sempre temos uma pausa de manhã para comer. E aí, aqui, break é substantivo. Embaixo, no próximo exemplo, ó, I need to be careful not to break my cell phone. Eu tenho que tomar cuidado para não quebrar o meu celular. Break aqui é o verbo quebrar. Dependendo do contexto, a mesma palavra pode ter vários significados. Tá certo? E aí, como a gente falou, indo para a próxima parte, a questão dos prepositions of time. Eu vou pedir então para que vocês olhem a apostila de vocês na page 56. Como eu já disse, a gente já conversou sobre prepositions of time há um tempo atrás, então estou aqui tranquila, entendendo que não temos nenhum... Quer dizer, acredito, né? Se você tiver dúvida, você vai me falar, sem problemas. Mas, como é uma matéria que a gente está revendo, é uma review, eu imagino que vocês não tenham tantos problemas em relação a ela, né? Lembrando, prepositions of time, a ideia é em relação ao in, on e at, certo? E aqui eu coloquei a ideia de um funil, vocês estão percebendo?
é algo que é maior em um determinado, o uso maior para uma determinada palavra e vai se afunilando. Se vocês olharem, inclusive, o livro de vocês, não é à toa que, ó, o uso do in é maior, o on e o at é mais restrito. O livro também transmite essa mesma ideia. Então, relembrando, in, se aqui nós estamos falando de prepositions of time, olha aí a apostila de vocês. Nós usamos o in em relação ao uso das preposições para tempo. Nós vamos usar para centuries, decades, years, months. Também a gente pode usar em relação ao dia para morning, afternoon e evening, tá? Importante. On, olha aí junto comigo. Tem aí days of the week, days of the month. Repara que agora, se antes você tinha uma coisa muito mais abrangente, falar de um século, muito abrangente. Falar de um ano, muito mais abrangente. Agora com on, você tem uma coisa mais específica do que falar de um século ou de um ano. Agora você está falando, como diz aqui, ó, um dia da semana. É muito mais específico, não acham? Days of the month, um dia do mês, muito mais específico, não é assim? Continuo, ó, dates consisting of month and day. A questão da data com mês, com dia e mês, muito mais específico. Holidays, using the word day. Então, quando você aqui tem a questão do feriado com o uso da palavra day, você vai usar a preposição on, tá bom? E para terminar, tô aqui olhando a apostila junto com vocês. Isso aqui a gente já conversou, né? Em outros momentos. O at, bem mais específico. Olha o funil. Ele é muito usado em menos coisas, né? E aí, por exemplo, aqui você tem time, você saber a hora é uma situação extremamente específica, não é? Além disso, holidays without day, não é? Por que aqui a gente tem essa situação? Porque quando você diz Christmas Day, você está falando da ideia do Natal num todo. Christmas sozinho é como se você estivesse falando do Natal daquele ano, daquele momento que você está vivendo, entendeu? Então, por isso que no caso do on, o uso do day é como se fosse generalizado, né? Independente do ano, aquele feriado. Sem o day, significa que você está falando em relação àquele ano. Então, é mais específico. Entenderam? Por fim, né, o uso do at em relação também aos períodos do dia, você sabe, at night é o único período do dia, no caso night, em que você pode usar o at, certo? Então, só reforçando, qualquer dúvida, qualquer problema, fala com a gente, tá bom? No nosso Google Classroom. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, a gente se encontra. Até!